Neste vídeo efetuaremos a resolução do caderno de prova do concurso público da Celesc do ano de 2019, banca realizada pela FEPESE para o cargo de eletricista, nível de escolaridade médio. O link para download da prova estará na descrição do vídeo. Efetuaremos a resolução das questões de conhecimentos específicos, legislação do setor, matemática e informática. Iniciando então a nossa resolução pelas questões de conhecimentos específicos. Questão número 21. A figura abaixo mostra a visualização lateral de um poste convencional, que conecta a rede elétrica a um transformador. Assinale a alternativa que apresenta os dois elementos A e B indicados na figura, respectivamente. Então aqui, ó, isso aqui é um para-raio. Repara que ele tem a indicação de um cabo dentro do poste que está aterrando. E esse daqui é uma chave fusível. Esta chave fusível, em caso de curto-circuito, tem um elo que se rompe e aqui solta. Isso aqui fica aberto para cá. Então, fica para-raio e chave fusível. Resposta correta é a letra C. Questão número 22. Diversas características dos circuitos elétricos e eletrônicos dependem da frequência de operação, tanto de sinais quanto das fontes de energia. Na figura abaixo é mostrada uma forma de onda senoidal e periódica. Dado o período da senoide, qual a frequência da onda? Então vamos ver, ele quer saber qual que é a frequência. Frequência é o inverso do período. Qual que é o período? Período é o tempo que o sinal leva para começar a se repetir. Por exemplo, ó, se eu considerar aqui, ó, ele subiu e nesse ponto ele vai começar a ser igual. Então o período é o tempo daqui até aqui, que nesse caso ele deu para a gente que é de 20 milissegundos. Então a nossa frequência é 1 sobre 20 mili. 20 é 20 vezes 10 a menos 3. Então, posso escrever também que a frequência é 1 sobre 2 vezes 10 a menos 2. Então, ó, a gente divide essa parte aqui, ó. Vamos para o lado de cá. Quanto que é meio? Meio é 0,5. Esse 10 a menos 2 passa para cima, mudando o sinal. Então é 5, 0,5, 10 a segunda. 0,5, 10 a segunda é igual a 5 vezes 10 a primeira. Quanto que é 5 vezes 10 a primeira? 50 Hz. Resposta correta, letra B. Questão número 23. O multímetro é um instrumento de medida que, como o próprio nome sugere, pode medir múltiplas variáveis. Para saber qual a corrente que está circulando em um resistor, o multímetro deve ser colocado em 1 com o resistor. Então esse 1 deve ser substituído por quê? Série ou paralelo. Se ele quer medir corrente, tem que medir em série. Então ó, temos série aqui, temos série aqui, temos série aqui. Automaticamente essas duas aqui já estão erradas. Então vamos continuar. Para medir a tensão, o multímetro deve ser colocado em 2 com o resistor. Então o 2 deve ser o quê? Em paralelo com o resistor. Então temos paralelo aqui e paralelo aqui. Essa questão também então já está fora. O resistor é desconectado do sistema e sua resistência é medindo colocando os terminais do multímetro em 3 com os terminais do resistor. Então ó, ele diz o resistor é desconectado e como é que ele deve ser colocado com os terminais do multímetro? Bom, se eu quero medir resistência, eu preciso medir ele em paralelo. Resposta correta, então, é a letra C. Série, paralelo, paralelo. Questão número 24. Relacione corretamente as colunas 1 e 2 abaixo. Coluna 1 temos os termos e a coluna 2 temos as definições. Então vamos lendo primeiro as definições e aí a gente encontra o que é na coluna. Diferença entre os potenciais elétricos de dois pontos de uma região de um campo eletrostático. Como que é a diferença de potencial? É a nossa tensão elétrica. Então o 4 já vai preencher esse campo aqui. Fluxo de cargas que atravessa a seção reta de um condutor na unidade do tempo. Essa é a definição de quê? Corrente elétrica. Potência que realiza trabalho. Potência que realiza trabalho é a potência o quê? A potência ativa, então o 2 vai aqui. Potência total do sistema é a potência aparente. Então ficou 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1, resposta correta é a letra E. Questão número 25.
A chave de partida estática suave, ou também conhecida como partida com soft starter, utiliza dispositivos semicondutores para o controle de diversas características de motores de indução trifásicos. As funções do soft starter são: reduzir a corrente de partida, correto. Controlar o tempo de aceleração, correto, porque você também consegue fazer um tempo para ele ir fazendo a aceleração. Controlar o tempo de desaceleração, correto também, que da mesma forma que liga, você pode fazer rampa de desaceleração também. Proteção contra curto-circuito, falso, que ela não faz, tem outro dispositivo junto. Então temos resposta verdade na 1, na 2 e na 3. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3. Resposta então é a letra D. Questão número 26. A figura abaixo mostra um multímetro que possui 3 terminais. Então temos os terminais 1, 2 e 3 aqui, ó. São esses números aqui, tá? Ele deu um multímetro e ele diz: um eletricista fez a medida de corrente do circuito ao lado, que possui 4 pontos de medição. Então temos os 4 pontos aqui. 1, 2, 3, 4. O resultado é uma corrente negativa, conforme mostrado no display. Sabendo que o eletricista usou 2 ponteiras para ligar os terminais do multímetro ao circuito, qual foi a conexão entre os terminais do multímetro e os pontos de medida do circuito? Então vamos entender, ele usou isso aqui para medir corrente. Como ele mediu corrente, obrigatoriamente ele usou a ponteira 1, o borne 1 e o borne 2. Por quê? Comum e corrente. Tá? Se ele fosse medir tensão, nesse caso ele iria usar o 3. Então ele usou os bornes 1 e 2. Estamos aqui já. O sentido da corrente seria do mais para o menos. Como ele mediu corrente, ele teve que medir em série. Então ele não usou nem o 1 e nem o 2. Ele usou o 3 e o 4. 2, 3 e o 4. Agora vamos ver. Como ele mediu no sentido que a corrente deu negativa, ele trocou as pontas de prova aqui na hora da medição. O comum é o negativo, só que como ele mediu no sentido contrário, ele ligou a ponteira 2 aqui, ó. E a 1, ele ligou aqui. Então ficou terminais 1 e 2, só que o terminal 1 no ponto 4 e o terminal 2 no ponto 3. Então vamos ver aqui, ó. O terminal 1 foi conectado no ponto 1, isso aqui está errado. O terminal 2 foi conectado no ponto 4, também está errado. Terminal 1 foi conectado no ponto 2, também está errado. O terminal 3 também está errado, que nem usou. O terminal 1 foi conectado no ponto 4 e o terminal 2 foi conectado no ponto 3. Essa daqui está correta. Para medir corrente no sentido que ele encontrou, ele fez essa medição. Resposta correta, então, é a letra E. Questão número 27. Ensaios foram realizados em um motor monofásico. O voltímetro indicou o valor de 200 volts eficazes. Um amperímetro indicou 10 amperes eficazes. Um watímetro indicou potência de 1.600 watts. Assinar a alternativa que mostra, respectivamente, a potência ativa, a potência aparente e a potência reativa do motor. Então é o seguinte, nós temos aqui uma potência de 1.600 watts. Essa daqui é a potência ativa. 1.600 watts. A potência aparente é dada pela multiplicação da tensão e pela corrente, que seriam 10 vezes 200. 10 vezes 200 seriam 2.000 VA. Então vamos ver se a gente já consegue eliminar aqui algum. Conseguimos já tirar o B, conseguimos também tirar o D e conseguimos tirar o E. Então, ó, só de uma análise simples, sobrou somente duas para a gente. E aí a gente tem o triângulo de potência. Há várias formas da gente fazer essa conta, mas eu acredito que a mais rápida será por Pitágoras. Tá? Então nós temos um x aqui que é a nossa potência reativa, tá? Que é o nosso Q. Vamos fazer uma conta aqui, ó. O teorema de Pitágoras diz que, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá? Então repara bem, esse 2.000 é a hipotenusa, esse 1.600 é um dos catetos. Para ficar mais fácil, vamos dividir todo mundo aqui por 100. Então 2.000 vira 20 e o 1.600 vira 16. Então aqui, ó, 20 ao quadrado, vou reescrever aqui, ó. É igual a 16 ao quadrado mais c ao quadrado. 20 ao quadrado
dá 400. 16 ao quadrado, 6 vezes 6, 36, 9, mais 16, 6, 15, 256. 256 mais c ao quadrado. 400 menos 256, 6 para 10, 4, 5 para 9, 4, e aqui 1. Então, isso aqui eu já fiz uma conta aqui, é o seguinte, ó, 400 menos 256 é igual a c ao quadrado. Então, c ao quadrado é igual a 144. Como que a gente faz agora? A gente tira a raiz dos dois lados. Então, c é igual a raiz quadrada de 144. Raiz quadrada de 144 já é um número que não é tão incomum, é 12. Como a gente dividiu por 100 lá em cima, eu vou colocar mais dois zeros aqui, ó. Então, nós temos a nossa potência reativa de 1.200 VAR. Letra C. 1.600, 2.000 e 1.200 VAR. Uma questão mais matemática do que propriamente dita de elétrica. Tá? A gente tem outras formas da gente sair, mas como a gente não sabe seno e cosseno aqui de um ângulo que não é notável, vai dar um pouco mais de trabalho. Essa fórmula aqui você precisa lembrar do Teorema de Pitágoras, mas você consegue sair fácil porque são valores teoricamente redondos aí. Questão correta então é a letra C. Questão número 28. Um transformador monofásico possui nas suas especificações de placa a potência de 22 kVA, tensão nominal no primário de 220 volts e tensão nominal no secundário de 440 volts. Assinale a alternativa que indica a corrente nominal nos terminais do primário e no terminal secundário, respectivamente. Então, ó, como ele é monofásico, a gente não vai precisar dividir por raiz de 3, tá? Então, vamos ver. Ele tem 22K, que são 22.000, dividido no primário, ele tem 220. Então, vamos cortar esse cara aqui e cortar aqui. 22 dá 1. Aí, baixa dois zeros aqui, ó. Então, no primário, ele tem 100 amperes. Bom, como no secundário a tensão é o dobro, minha corrente vai dar metade. Então, não vou nem fazer conta. Então, é 100 amperes no primário e 50 amperes no secundário. Resposta correta aqui na letra C. Questão número 29. A figura abaixo mostra a conexão das bobinas de um transformador trifásico. Com relação à conexão dos enrolamentos apresentada na figura, assinale a alternativa da forma de conexão do primário e de secundário, respectivamente. Então, aqui ele deu a forma dos enrolamentos. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que ele não quer saber isso aqui não, série paralela, isso aqui não existe. Ele quer saber basicamente se está em estrela ou triângulo. A gente tem duas formas. Uma das formas para a gente analisar é simplesmente a gente desenhando. Repara bem, eu tenho aqui, ó, por exemplo, eu vou fazer esse aqui do primário. Então, nós temos, ó, a entrada do cabo A, aí temos uma bucha aqui, ó, que ele fez uma marcação. Esse aqui, desse aqui, ó, a gente chegou na entrada do B. Então, ó, esse aqui é o B. E aí, daqui ele passou pela bobina e entrou na entrada do C. Então, aqui estaria o C. E do C passou pela bobina e bateu lá na ponta do A. Então, esse cara aqui, ó, está ligado aqui. Para bem, esta ligação A, B e C. Isso aqui, basicamente, nós temos uma ligação triângulo. Exatamente o que a gente tem disposto ali, ó. Tá? No secundário, nós já temos um ponto comum. Quando você bater o olho e já vê um ponto comum, é porque nós temos uma ligação que estrela. Aí, ó, temos a entrada da bobina A, que foi para o ponto comum. A entrada da bobina B foi para o ponto comum. E a entrada da bobina C também foi para o ponto comum. Então, esta ligação é primário em triângulo, secundário, estrela. Vamos ver se a gente encontra algum. Resposta correta aqui, ó, letra D. Questão número 30. Assinale a alternativa que apresenta as medidas de proteção individual. Então, vamos ver. Isolação de parte viva? Não, isso aqui é um EPC, isso aqui é coletivo. Desenergização? Isso aqui é a norma NR10, trata como
coletivo também. Colocação de obstáculos e barreiras também é tratado como coletivo. Bloqueio do religamento também é considerado coletivo. Vedação do uso de adornos pessoais. Esse aqui é um EPI. Você é proibido de usar, por exemplo, aliança, relógio, pulseiras durante o seu trabalho, tá? Então, resposta correta, letra E. Questão número 31. Assinale a alternativa que apresenta a degradação na qualidade de energia elétrica ao instalar um transformador com dimensionamento maior que o necessário. Toda vez que a gente instala um transformador que sobra potência, a primeira coisa que acontece é o quê? Cai o seu fator de potência. Então, baixe o fator de potência aqui, já vou direto nela. Resposta correta é a letra B. Questão número 32. De modo a facilitar a manutenção e a padronização, as instalações elétricas possuem uma norma com relação às cores dos condutores. Assinale a alternativa que apresenta as funções dos condutores com cores azul claro, verde e amarelo. Azul claro é neutro. Verde e amarelo é proteção. Então vamos ver. Neutro e proteção. Terra. Resposta correta, então, é a letra E. Questão número 33. Para projeto de condutores, uma série de fatores de correção devem ser aplicados de acordo com as características da instalação local. Então vamos ver, quando a gente vai dimensionar condutores elétricos, tem algumas características locais que alteram os cálculos. Então vamos ver algum deles. Quanto maior o número de condutores carregados for instalado em um mesmo eletroduto, aí espaço, a capacidade de condução de corrente dos condutores. Então é o seguinte, quando você tem um eletroduto, que você vai passar somente um cabo lá dentro, você faz um cálculo para ver quanta corrente esse cabo suporta. Se passarem mais cabos, a capacidade de corrente desse cabo já cai. Tá? Então, quanto maior o número de condutores, então aqui é menor. Você já tem que compensar isso e menor será a capacidade de condução de corrente desses condutores. E, portanto, a bitola dos condutores tem que ser o quê? Maior. Quanto maior a temperatura ambiente, então se esse cara vai ficar num lugar muito quente, essa capacidade de corrente também cai. Então, da mesma coisa, menor a capacidade de condução de corrente dos condutores e, portanto, também maior deve ser a bitola. Então, colocou bastante cabo dentro de um eletroduto, tem que compensar isso na corrente, porque ele vai cair. Vai ficar em um lugar quente, também tem que compensar. Então, menor, maior, menor, maior. Resposta correta aqui já na letra A, então. Questão número 34. Analise as afirmativas abaixo com relação à conexão e utilização dos resistores de aterramento. São conectados no primário dos transformadores delta estrela de distribuição. Então vamos ver, se ele é resistor de aterramento, como é que ele vai estar ligado no primário de um delta? Por exemplo, ele disse o seguinte, ó, delta estrela, é delta estrela. Se é delta, não tem como ligar resistor de aterramento, ele nem tem aterramento nesse caso. Então essa questão está errada. 2. São utilizados para limitar a corrente de um curto-circuito fase-fase. Não, ele é utilizado para limitar a corrente de curto-circuito fase-terra. Se eu coloco no aterramento aqui uma impedância, toda vez que você tem uma falta para a terra, ele vai limitar esta corrente aqui. Então a alternativa 2 também está errada. São utilizados para limitar a corrente de um curto-circuito fase-terra. Aqui sim está correto, tá? Então, resposta correta, apenas a 3 aqui, ó, letra C. Questão número 35. Assinale a alternativa correta. A potência dos capacitores é dada em quilowatts? Não. A potência dos capacitores é dado, por exemplo, quando ele disse K, é kVAR, ou seja, kVA reativo. A está errado. B. A potência nominal dos capacitores depende da frequência do local de instalação. Sim, depende porque a capacitância é 1 sobre ômega C. E o ômega é 2πf. Então, o valor da frequência altera a potência nominal dos capacitores. Isso aqui está certo.
C. O tamanho físico dos capacitores depende somente da sua capacitância. Não, tem outras coisas envolvidas, tensão, e aí vai. D. O capacitor é um dispositivo capaz de armazenar energia em um campo magnético. Está errada. Indutor é campo magnético, capacitor é campo elétrico. Capacitores são amplamente utilizados para corrigir o fator de potência de instalações com características capacitivas. Não. Eles são utilizados para corrigir o fator de potência quando tem características indutivas, tá? Então, somente a letra B que está correta. Questão número 36. Ao fazer ensaios com um dado motor, notou-se que ele opera com baixo fator de potência. Assinale a alternativa que apresenta o procedimento correto para aumentar o fator de potência da instalação do motor. Considere que o procedimento foi devidamente projetado. Então, você tem um motor que está com baixo fator de potência. O que ele fala? Colocar um reator em série? Não, para começar nem é série. Colocar um reator em paralelo? Também não. O que você precisa para corrigir fator de potência? Capacitor, lembra disso, capacitor em paralelo. C, colocar um capacitor em série? Capacitor em série também não. Isso aqui está certo, mas aqui está errado. Então, A está errada, B está errada, C está errada. D, colocar um capacitor em paralelo. Opa, essa daqui ficou legal. Então, a resposta D aqui está certa. Vamos ler aí. Colocar uma resistência de aterramento em paralelo com o motor. Motor nem tem como você colocar isso, né? Aí aqui está errado. Então, resposta correta, realmente somente a letra D. Questão número 37. Analise as afirmativas abaixo com relação à proteção de sistemas. Seletividade é a capacidade de retirar do sistema a parte danificada da rede de serviços sem afetar outros circuitos. Correto. Quando um sistema é seletivo, ele consegue eliminar a falha, mantendo o sistema operando nos outros pontos. Então, a 1 aqui está correta. 2. Um projeto de proteção contra distúrbios na corrente da instalação pode ser realizado basicamente com 3 dispositivos fusíveis, disjuntores e relés? Correto, basicamente é isso. 3. Os condutores fase devem ser protegidos por um ou mais dispositivos de seccionamento automático capaz de isolar a parte do circuito defeituoso. Também está certo. Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. 1, 2, 3. Resposta correta aqui é a letra E. Questão número 38. Assinale a alternativa correta com relação à utilização de inversores de frequência para o acionamento de motores de indução trifásicos. Então, trifásico. 1. O inversor de frequência, ao operar acima da rotação nominal da máquina, terá seu torque reduzido. Essa alternativa aqui está correta. O inversor de frequência somente poderá fazer o motor funcionar abaixo de sua rotação nominal? Não. Ele pode fazer acima ou abaixo. O que muda é que acima da nominal você perde torque. C. O torque máximo de um motor, sendo acionado por um inversor de frequência, é reduzido na mesma proporção que a velocidade de rotação? Está errado. Até o nominal, ele mantém o torque mesmo com baixas rotações. D. Somente é possível controlar a velocidade de aceleração do motor usando um inversor de frequência. Tem outros métodos também, então essa aqui está errada. E. O inversor de frequência somente controla a velocidade de um motor acima da sua rotação nominal. É o inverso. Ele vai até o nominal mantendo o torque. Acima do nominal você perde já o torque do motor. Questão número 39. A figura abaixo mostra a curva de atuação de um disjuntor motor. Considere que a corrente nominal do disjuntor é de 10 amperes. Assinale a alternativa que apresenta o tempo aproximado de atuação do disjuntor caso haja uma sobrecorrente de 30 amperes. Então, ó, temos uma corrente nominal de 10. Ele quer saber quanto tempo leva para atuar quando ele chegar a 30 amperes. 30 é quantas vezes maior que 10? 3. Então, 30 é 3 vezes IN. A gente vem aqui, ó, tem o gráfico de N. A gente pega o 3 aqui, ó, e a gente olha onde vai bater. A risca pontilhada aqui é do bifásico. Como ele não falou nada, vamos aqui no trifásico, tá? Então, repara, a gente vem andando aqui, chega aqui, bateu aqui, a gente vira para a esquerda. Aqui, ó. Aqui estamos em segundos, podemos considerar que é metade, então a metade de 10 para 20 será em 15 segundos.
Então teremos uma atuação aqui, ó, letra D de 15 segundos. Questão número 40. Assinale a alternativa correta. A frequência máxima de manobra do disjuntor motor é igual a de um contator? Não, está errada. Geralmente ele é menor, porque um contator é feito para atuar mais vezes, tá? O disjuntor motor associa a proteção de sobrecarga e curtos-circuitos, além de possibilitar a manobra de ligar e desligar motores. Correto. O disjuntor motor ele engloba ligar, desligar e também as duas proteções básicas aí. C. O disjuntor motor possui somente a característica de proteção contra sobrecarga. Não. Ele faz também de curto-circuito. D. Não é recomendada a utilização de disjuntor motor quando há limitação física de instalação do sistema de acionamento. É o inverso. O disjuntor motor é recomendado inclusive por isso, porque ele é bem compacto pelas suas funções. Letra E. O disjuntor motor possui somente a característica de proteção contra curto-circuito. Também está errado, ele faz as duas proteções. Resposta correta, então, é a letra B. Questão número 41. Assinale a alternativa correta com relação às características de soft starters. A. Apresenta longa vida útil, pois não possui partes eletromecânicas móveis. Correta, ela tem apenas chaves estáticas. B. A corrente de partida utilizando um soft starter é igual ou superior à corrente de partida direta. Está errado, até por isso que ela é usada, para você diminuir a corrente de partida. O torque de partida é 1/3 do torque nominal da máquina. Também está errado. Isso aqui não é assim que funciona não. Letra D. Possui grande limitação quanto ao número de manobras por hora, devido ao aquecimento dos componentes eletrônicos. Também está errado. Tem soft starter que é feita para acionar várias vezes aí por hora. E não pode ser empregado para desacelerar o motor, somente para a aceleração. Está errada. Ela faz tanto rampa de ligação quanto de parada. Então, resposta correta é a letra A. Questão número 42. Um transformador trifásico apresenta uma relação unitária de suas bobinas, ou seja, 1:1. O transformador é ligado em triângulo no primário e estrela no secundário. Então vamos fazer um desenho aqui, ele é ligado em triângulo e no secundário ele é ligado em estrela. Ao aplicar a tensão de linha de 220 no primário, 220 nesse ponto, assinale a alternativa que apresenta a tensão de linha no secundário. Como ele é 1:1, linha a linha é 220. Então, vamos entender o que acontece aqui, ó. Eu tenho as buchas aqui dele, certo? Como ele é de 1:1, significa que entre este lado e esse eu vou ter 220. Então aqui eu vou ter 220, ó. Desse ponto aqui, então, eu vou ter quanto? 380 volts. Questãozinha boa, cuidado com esse detalhe, tá? Ele é de 1:1, mas ele quer dizer que nas buchas aqui, ó, vai 1:1. Como na linha do estrela, você pega duas buchas, ele cresce e vai para 380. Resposta correta, então, é a letra D. Questão número 43. Com relação ao fator de potência, assinale a alternativa correta. Durante transitórios, o fator de potência pode ser superior a 1, mas nunca ficará superior a 2. Essa aqui está errada. Ela não tem como ser superior a 1. Ela pode ser positiva, ela pode ser indutiva ou capacitiva, mas nunca superior a 1. O fator de potência deve ser controlado para no máximo 0,92 indutivos. Não há limites quando o fator de potência fica capacitivo. Também está errado. Esse limite é o mesmo, 0,92 capacitivo e indutivo. C. O fator de potência pela legislação brasileira deve ficar dentro do limite de 0,92, tanto indutivo quanto capacitivo. Correta a letra C. D. O fator de potência pode ser calculado pela relação entre a potência reativa e a potência aparente. Errado. O fator de potência pode ser calculado pela potência ativa e potência aparente. E, para cargas não lineares, o fator de potência será igual ao cosseno do ângulo de defasagem entre a tensão e a corrente. Bom, se a carga é não linear, pode ser que você tenha fator de potência com os dois sinais em fase. Então isso aqui está errado, tá? Então resposta correta somente a letra C. Questão número 44. Analise as afirmativas abaixo com relação às medidas de segurança em instalações de alta tensão. Então, alta tensão. Os serviços em instalações elétricas energizadas em alta tensão
não podem ser realizados individualmente. Verdade. Falou que é CEP, tem que estar sempre no mínimo em 2. CEP é Sistema Elétrico de Potência. 2. Todo trabalhador em instalações elétricas energizadas em alta tensão não poderá se comunicar com os demais membros da equipe para evitar distrações. Errado. Tem que se comunicar sim para manter procedimentos de segurança. 3. Os trabalhos em redes de alta tensão podem ser realizados com a rede energizada independente da zona de risco. Isso aqui está errado, tem que analisar certinho o mapa. Então, assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. É correta somente a 1. Questão número 45. O indivíduo se encontra no interior de uma malha de terra e por meio dessa está fluindo naquele instante determinada corrente de defeito. Assinale a alternativa que apresenta o nome da diferença de potencial entre os dois pés do indivíduo. Então, se você tem um solo aqui e tem alguém andando aqui em cima, quando você pisa, você tem um caminho para esta corrente, porque você tem uma diferença de potencial do solo. A este efeito é dado tensão de passo. Resposta correta, então, é a letra B. Questão número 46. Assinale a alternativa que apresenta somente cargas com baixo fator de potência. Então vamos ver. A. Aquecedores elétricos e lâmpadas incandescentes, se eles forem resistivos, eles não têm baixo fator de potência. Está errado. B. Lâmpadas incandescentes e transformadores em operação a vazio. Lâmpadas incandescentes, não. Ela é puramente resistiva. Transformadores, sim. Tá? Mas a letra B está falsa. C. Máquinas de solda e aquecedores elétricos. Aquecedores elétricos são resistivos. Resistivos não dá baixo fator de potência. Máquinas de solda, sim. Então a C está errada. D. Máquinas de soldas e lâmpadas incandescentes. Lâmpadas incandescentes, não. Já vimos que é puramente resistivo. E. Máquinas de solda e transformadores em operação a vazio. Aqui sim, duas máquinas juntas que causam baixo fator de potência. Máquina de solda, que geralmente causa bastante harmônico ali, e transformadores em operação a vazio também fazem o fator de potência cair. Resposta correta, então, a letra E. Questão número 47. Considere as afirmativas abaixo em relação ao arco voltaico. O que é o arco voltaico? Você tem, por exemplo, uma chave onde passa bastante corrente. Quando você abre esse circuito passando corrente, esta corrente tende a romper o dielétrico do ar e salta aqui. Isso aqui causa um arco elétrico que pode ocasionar acidentes seríssimos. Item 1. Ao abrir o seccionador com carga fortemente indutiva, haverá arco voltaico nos terminais do seccionador. Correto. O indutor, um circuito indutivo, ele tende a ir contra a variação de corrente. Quando você abre, ele vai forçar esta corrente ainda mais. Item 2. Caso o seccionador esteja aberto, em nenhuma hipótese haverá arco voltaico no fechamento dele. Está errado. Porque se você for fechar, tiver uma carga muito grande, durante um instante antes dele encostar, pode ser que ele rompa aqui o ar e ele conduza aí e gere um arco. Em sistemas de baixa tensão, não há risco de ocorrência de arco elétrico. Está errado. Não é tensão propriamente dita, é potência. Então, resposta correta somente a 1. Tá? Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. Letra A, apenas a afirmativa número 1. Questão número 48. A figura abaixo, que no caso está ao lado, mostra as zonas tempo-corrente dos efeitos de corrente alternada sobre pessoas. Deve-se evitar ao máximo que o tempo de duração em que a corrente fique fora da zona AC4. Então, assinale a alternativa que apresenta a corrente máxima, na qual, mesmo após 10 segundos de exposição, o choque não seja considerado na zona AC4. Então, ó, ele está dizendo 10 segundos, está aqui em cima. Qual que é o valor máximo que eu consigo, que eu vou considerar que ainda não está na zona AC4? A AC4 está primeiro aqui, ó. Então, quando a gente pega 10 segundos e vem para baixo, fazer aqui uma linha reta, a gente vai chegar aqui, ó. Tá? Então, esse valor aqui que a gente vê é aproximadamente 30 mA, que é o valor mágico aí que a gente encontra no nosso DR, tá? Então, resposta correta aqui é a letra B, 30 mA.
Questão número 49. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o significado da descrição True RMS em um multímetro. Quando a gente vê True RMS, é que ele vai fazer a medição dos valores tanto da corrente fundamental quanto da harmônica. Ele não vai estimar, ele vai realmente medir. Então vamos ver. O multímetro mede somente tensão e corrente alternada? Está errado. O multímetro pode ser usado em redes de média tensão? Não quer dizer isso. O valor RMS é dado pelo valor de pico dividido por raiz de 3? Não. Isso aqui também está errado. O valor RMS medido considera a componente fundamental e suas harmônicas. Esse aqui está correto. Ou seja, é medição real. O valor RMS é dado pelo valor de pico dividido por raiz de 2. Isso aqui está errado. Essa letra E são os multímetros que não são True RMS. Eles estimam que o sinal é puramente senoidal. Se o sinal não for puramente senoidal, esse instrumento já começa a dar erro. Por isso que você precisa de um valor de um instrumento que possua a medição True RMS. Resposta correta então é a letra D. 50. Analise as afirmativas abaixo com relação aos transformadores de potencial e de corrente. Então, TP e TC. Transformadores de potencial são utilizados para reduzir os níveis de tensão e, portanto, podem ser utilizados medidores que suportam menores tensão. Correto. Você não tem como medir, por exemplo, uma tensão de 3.800. Você usa um TP, reduz ela, você mede proporcionalmente aquele sinal. Número 2. Transformadores de potencial e de corrente sempre devem ser colocados em paralelo com o ponto de medição. Está errado. Corrente em série, tensão paralela. 3. Transformadores de potencial e de corrente são utilizados principalmente em sistemas de medição e de proteção. Correto, principalmente isso mesmo. Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. Temos aqui na letra C, são corretas apenas as afirmativas 1 e 3. Questão número 51. Assinale a alternativa correta. Devido ao peso do ponteiro, os medidores analógicos devem sempre estar em pé, posição vertical. Isso aqui está errado. Pode ser em qualquer posição desde que projetado para aquilo. B. Medidores analógicos estão sendo substituídos por osciloscópios? Está errado. Estão sendo substituídos por medidores digitais. C. Medidores analógicos possuem mudança de escala automático. Está errado. Só que quem faz são os analógicos. D. Medidores analógicos são muito utilizados em painéis elétricos devido à facilidade de visualização de mudanças bruscas de valores. Esse está correto. Você instala num quadro, você instala, por exemplo, um voltímetro, fica fácil você ver quando ele muda aqui. E, devido ao peso do ponteiro, os medidores analógicos devem sempre estar deitados, posição horizontal. Como eu disse anteriormente, não. Se ele foi projetado para outra posição, ele pode ficar lá. Resposta correta, então, é a letra D. Questão número 52. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras e as falsas com relação à manutenção preventiva de medidores de energia. O consumidor deverá informar a distribuidora a necessidade de manutenção corretiva quando verificar defeito ou problema no sistema de medição. Correto. Se você aferir que está com problema, você informa a sua concessionária e eles devem fazer a manutenção no seu medidor. A distribuidora não poderá realizar as ações corretivas necessárias no sistema de medição instalado internamente à unidade consumidora. Ela deve fazer. Se tiver erro, ela tem que fazer esse conserto. Ao término da manutenção, a distribuidora deverá lacrar os pontos do sistema de medição cujos lacres foram rompidos. Verdade. Qualquer coisa que ela rompeu o lacre, ela instala o lacre de novo, que é para garantir que não vai haver inviolabilidade. Em caso de substituição do medidor, o novo medidor deverá iniciar com a mesma medida do medidor que foi substituído. Falso. Você zera o novo. E aí você soma e se consuma ao velho. Assinale a alternativa que indica a sequência correta de cima para baixo. VF, VF. Resposta correta, então, é a letra B. Questão número 53. Assinale a alternativa que apresenta um instrumento para medição de isolação elétrica. Com o que a gente mede isolação elétrica? Com o megômetro. Então, amperímetro mede corrente, multímetro mede tensão, corrente, resistência, mas não resistência grande, tá? Voltímetro, tensão, osciloscópio é para fazer análise de sinais. Então, resposta correta aqui é a letra E.
Questão número 54. Analise as afirmativas abaixo com relação ao esquema de ligação mostrado. Então vamos ver o seguinte, ó. Nós temos 3 motores identificados pelas letras M aqui. E vamos ver o seguinte, ó. Temos a rede na parte de cima, uma rede trifásica. E o contator K1 está aqui, ó. O contator K1, ele que vai fechar a ligação elétrica aqui. Então temos o contator K1, temos o fusível F que faz a proteção. E temos uma chave estática, por exemplo, uma soft starter aqui, ó. Esta chave estática, ela vai ligar tanto o motor 1, quanto o motor 2, quanto o motor 3. Reparem que ela está sangrando para os outros motores. E aí, temos uma linha que sai aqui em paralelo, que temos o contator K2. O contator K2 faz a ligação sem considerar essa chave estática, mas ele também vai ligar os motores 1, 2 e 3. E temos aqui também o relé, atuando como proteção. Esse relé, reparem bem, ele está atuando em cima de K2. Então vamos ver o que ele diz aqui. Item 1. O contator colocado em paralelo tem a função de bypass da chave estática. Esse contator aqui, ó, em paralelo, ele bypassa a chave estática? Sim, se essa chave estiver fora ou com defeito, esse contator realiza essa ligação sem ela. Então a 1 é verdadeira. 2. Os motores poderão ser acionados individualmente? Não tem como. Desde que ele seja acionado pela chave estática ou pelo contator em paralelo, os 3 vão ligar junto, simultaneamente. Então a 2 está errada. 3. Caso um dos relés dos motores esteja acionado, os conectores R1 e K2 serão abertos. Então, nós temos aqui um relé. Ele está dizendo que se for acionado, ele vai abrir K2. Então, repara bem, nem tem R1. Então, essa alternativa é falsa. 4. Caso os motores estiverem acionados por K2, que é esse contator aqui, não haverá proteção contra curto-circuito? Resposta correta, porque a proteção contra curto-circuito é feita pelo fusível aqui, ó. E o K2 pega antes, então a gente não vai ter proteção contra curto-circuito. Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. Então, letra B, são corretas as afirmativas 1 e 4. Questão número 55. A figura abaixo mostra uma configuração de redes aéreas de distribuição. Qual a configuração apresentada na figura? Ele dá aqui alguns nomes, mas eu já vou explicar. Quando você tem duas chaves NA, é bem típico o tipo de ligação de topologia radial com recurso, onde você tem radialidade e você pode fechar o circuito e vir a ser alimentado por um outro lado. Resposta correta então é a letra E. Questão número 56. Analise as afirmativas abaixo com relação às redes de distribuição compacta. 1. As redes compactas são atualmente as mais utilizadas no Brasil para a construção de novos alimentadores em áreas urbanas. Correto. Em área urbana muita gente está usando. Ela deixa de ser 3 assim, ela passa a ser como se fosse um triângulo. 2. A rede compacta é composta por condutores isolados? Nem todos. A grande maioria ainda é de condutor nu. 3. A rede compacta traz benefícios ambientais e reduz os custos com manutenção, visto que a área de poda é reduzida. Correto. Então, quando você tem uma árvore, a área de poda fica bem menor. Assinar a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. Então, vamos para a letra D, são corretas as afirmativas 1 e 3. Questão número 57. Analise as afirmativas abaixo com relação a manobras na rede de distribuição. 1. A abertura e o fechamento das chaves fusíveis devem ser em um único golpe rápido e preciso. Correto. Tem que bater ela para já bater fechando. 2. A formação do arco elétrico depende da velocidade da manobra de fechamento e abertura. Verdade também. Se você chegar muito lento aqui, pode ser que tenha arco elétrico. 3. Quando o tempo estiver úmido, a possibilidade de ocorrência de arco elétrico é bem menor. Contrário, quanto mais úmido, maior a possibilidade de arco elétrico. Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. Então, resposta correta é a letra C, são corretas as afirmativas número 1 e 2. Questão número 58. Relacione corretamente as colunas 1 e 2. Então, coluna 1 temos a denominação e a coluna 1 temos a função. Então, vamos começar lendo função.
linha elétrica destinada ao transporte de energia entre duas subestações, que alimentam ou não consumidores entre elas. Então, qual o nome dessa uma que liga duas subestações? É a linha de subtransmissão. Então, vai aqui. Cabo de aço aluminizado, responsável pela sustentação da rede compacta. Como que é o nome desse cabo? Mensageiro. Rede ou linha de distribuição elétrica que entrega energia a transformadores de distribuição do concessionário e ou consumidores. Como é o nome daquele ramal que alimenta o consumidor? É o alimentador. Então temos então temos 1, 3 e 2. Resposta correta aqui é a letra B. Questão número 59. Assinale a alternativa correta. Qualquer que seja o esquema de aterramento, o condutor de proteção não deve ser seccionado. Essa aqui é verdadeira. O condutor de proteção nunca deve ser seccionado. Letra B. O aterramento da instalação não deve ser conectado à estrutura metálica de edificações. Está errado. Ele deve ser. Você tem que equipotencializar tudo. O alumínio é o material recomendado para o eletrodo de aterramento? Não, é o cobre. D. Em uma instalação em que não há risco de raios, o aterramento é dispensável? Não. Aterramento não tem nada a ver com SPDA. Letra E. Somente em instalações trifásicas, o neutro necessita estar aterrado na entrada da instalação. Errado. Se for mono, bi ou tri, você tem que aterrar o neutro para garantir a sua referência lá. Questão número 60. A figura ao lado mostra a parte de um poste. Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta de instalação da fixação de distribuição secundária, de cima para baixo. Então, basicamente, o que a gente tem aqui em cima é o neutro, aí temos as fases, fase A, fase B, fase C, e aqui é o chamado cabo de controle. O neutro sempre em cima, porque se tem alguma quebra de galho, o galho pega sempre no neutro. Tá? Então, temos nessa ordem neutro, todas as fases e o controle. Então, resposta correta aqui ó, é a letra C. Questões sobre legislação do setor. Questão número 5. De acordo com a resolução número 414 de 2010, a distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente. Então, a norma lá na seção 7, ela traz quais são os prazos para que tenha a religação. Então, basicamente é o seguinte, se forem consumidores urbanos, esse prazo é de 24 horas. Se forem consumidores rurais, esse prazo é de 48 horas. Se forem urgência, o urbano passa a ser de 4 horas e o rural passa a ser de 8 horas. Isso aqui em horas. Então vamos analisar. Alternativa 1, 24 horas para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural. Então aqui a gente viu que é urbana e aqui é rural. Então essa daqui está errado. Para a religação normal, no rural é de 48 horas. 2. 4 horas para a religação de urgência de unidade consumidora em área urbana. Correto. É esse cara que a gente montou aqui. 3. 8 horas para a religação de urgência de unidade consumidora localizada em área rural. Área rural a gente viu que urgência também é de 8 horas. Então, respostas corretas 2 e 3. Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. Letra D. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3. Questão número 6. De acordo com a resolução número 414 de 2010, quais as providências que a concessionária de energia elétrica deverá adotar quando constatada a ligação clandestina que permita a utilização de energia elétrica sem que haja relação de consumo? Então, caso ela verifique alguma irregularidade onde não há relação de consumo, ou seja, por exemplo, furto, o que ela deve fazer? Basicamente, ela deve interromper o fornecimento na hora, de forma imediata. Tá? Então, a resposta correta aqui é a letra A. A B diz que ela deve regularizar de forma imediata, não. Ela retira o medidor, se possível leva, mas ela interrompe no momento. C. Ela deve suspender, não é suspender, é interromper imediatamente, tá? Também não notifica, ela vai até te notificar que ela interrompeu, mas ela deve interromper. Então também está errada. E a distribuidora deverá imediatamente notificar o consumidor para que promova os atos necessários, não. Como eu disse, ela interrompe e notifica que foi interrompido.
Então, a alternativa correta é a letra A. Questão número 7. De acordo com a resolução número 414 de 2010, é correto afirmar sobre iluminação pública. Então, ó, todas as questões tratando da norma 414, tá? Que fala especificamente sobre o modo de atendimento de baixa tensão. Então, ó, A. As despesas para o funcionamento do serviço de iluminação pública deverão ser limitadas à manutenção das suas instalações? Não. Você também tem que cobrar a energia gasta. Então, isso aqui está errado. B. É expressamente vedado às concessionárias de energia elétrica assumir a manutenção dos equipamentos de iluminação pública. Também está errado. Não é expressamente vedado, não. Por exemplo, as empresas concessionárias podem ser contratadas para isso, tá? C. A elaboração de projeto e implantação das instalações de iluminação pública são de responsabilidades exclusivas do ente municipal, não podendo ser delegada tal obrigação. Falsa. O município pode contratar uma empresa e pode delegar isso. D. Quando necessárias ao atendimento das instalações de iluminação pública, poderá o ente municipal arcar com os custos referentes a reformas das subestações. Verdade. Isso aqui é um item que a norma prevê. E. As despesas pelo fornecimento de energia aos entes estatais para fim de iluminação pública deverão ser arcadas pelas concessionárias? Não. Quando o consumidor for o Estado tem que pagar essa conta de luz. Então, também está errado. Resposta correta, então, somente a letra D. Questão número 8. De acordo com a resolução número 414 de 2010, como é determinado o conjunto de equipamentos, condutores, acessórios e chaves que efetivamente participam da realização da medição do faturamento? Então, todos os elementos que participam da medição de faturamento segundo a norma, eles são chamados de sistema de medição. A resposta correta aqui é a letra C. Questões agora de matemática e de raciocínio lógico. Questão número 9. Se 15 pessoas gravam 180 fotos na nuvem a cada 4 horas, então quantas fotos 80 pessoas gravam a cada 12 horas? Regra de 3 aqui. Então vamos escrevendo o que a gente encontra. Então, ó, pessoas, 15 pessoas gravam 180 fotos na nuvem a cada 4 horas. Então, horas, 4. Aí, como ele falou, então, a gente começa a escrever uma nova linha. Quantas fotos? Então, eu não vou ter foto, já coloco o X aqui, ó. 80 pessoas gravam. 80 pessoas gravam a cada 12 horas. Terminamos de montar, como é de praxe, o que a gente faz? A gente identifica qual que é a tarefa, qual é o trabalho que está sendo feito. Tudo isso ele está dizendo que as pessoas fazem o quê? Gravam 180 fotos. Se elas gravam 180 fotos, o objeto daqui são as fotos. Então, a gente pega a nossa linha horizontal, quando a gente chega na coluna que a gente encontrou, a gente altera. Da mesma forma embaixo, chega na coluna que a gente encontrou, a gente inverte ela. E agora a gente vem lendo o que cada linha tem e multiplicando. Por exemplo, 15 vezes x, aí subiu, vezes 4. Isso aqui é igual a 80 vezes 180 vezes 12. Então vamos resolver. 15 vezes 4 é igual a 2 vezes 30, é 60. 60x. Então vamos ver quanto que é 80 vezes 180. 180 vezes 80. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 1, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mais os 2 zeros a gente tirou. Então 14.400 vezes 12 dá 288 mais 144. Isso aqui dá 8, 8, 12, 7, 1. Os 2 zeros lá. Então isso aqui deu igual a 172.800. Então o x fica para o lado de cá. A gente sabe que 172.800 dividido por 60. Pode cortar isso aqui. E a gente agora tem que dividir 172.800
dividido por 6. 3 vezes 6, 18, não dá. Então, 2 vezes 6, 12. 3 e 14, 15, 16, 17, 5. Abaixo o 2 aqui. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 9, 54. 6 vezes 8, 48. 4. Abaixo 8. 6 vezes 8, 48. Para 48, nada. Baixa esse zero aqui. Ou seja, 2.880 fotos. Resposta correta, vamos ver aqui, ó, mais de 2.875? Sim. Menos 2.805, menos 2.850. Então a resposta correta aqui, ó, mais de 2.872 fotos, letra A. Questão número 10. Em uma cidade, há 2 revistas em circulação. A revista A é publicada a cada 40 dias, marcar aqui, e a revista B é publicada a cada 60 dias. Se as 2 revistas são publicadas simultaneamente no dia de hoje, em quantos dias, no mínimo, as 2 revistas voltarão a ser publicadas simultaneamente? Questão bem comum também, que trata de mínimo múltiplo comum. Quando você tem 2 eventos que ocorrem em tempos distintos e você quer saber quanto tempo eles ocorrerão no mesmo instante, a gente aplica mínimo múltiplo comum. Como é que a gente faz? Tira o mínimo entre 60 e 40. Escreve os dois e vamos iniciar a divisão por 2. Aqui dá 30, aqui dá 20. Por 2, aqui dá 15 e aqui dá 10. Por 2, aqui dá 15 e aqui dá 5. Agora vamos dividir por 3, aqui dá 5 e aqui dá 5. E mais uma vez por 5, aqui dá 1 e aqui dá 1. A gente vem agora multiplicando todo mundo. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 é 8, 3 vezes 8, 24, e 24 vezes 5. 5 vezes 4, 20, 2 vezes 5, 10, 11, 12. Ou seja, depois de 120 dias, as 2 publicações serão publicadas no mesmo dia. Então, resposta correta aqui é a letra E, mais de 100 e menos de 200. Questão número 11. Para organizar a festa de fim de ano de uma empresa que conta com 10 funcionários homens e 12 funcionárias mulheres, deve ser escolhida entre os 22 funcionários da empresa uma comissão formada por 3 mulheres e 2 homens. De quantas maneiras diferentes é possível fazer essa escolha? Essa questão é sobre análise combinacional. Então a gente tem que levar em conta o tanto de possibilidade. Então vamos ver aqui, ó. Basicamente ela funciona assim: C igual N e o P, onde o N é o tanto de elementos que nós temos no grupo e o P são os elementos que formarão esse subconjunto. Então, por exemplo, para os homens, nós temos 10 homens e podem ser escolhidos 2 homens dos 10. Tá? Então, vamos ver como é que funciona isso aqui matematicamente. Essa análise combinacional nos diz que o N fatorial dividido pelo P fatorial multiplicando N menos P fatorial. Então vamos aqui, ó. Vamos considerar que o homem, fazer um H aqui, ó. Então, o C do homem é o 10 e 2. Então vamos mudar para cá, ó. Essa análise combinacional, vou escrever H de homem, diz que o N fatorial, qual que é o N do homem? 10 fatorial, dividido por, qual que é o P? 2 fatorial. E aí, N menos P. Quanto que é N menos P? 10 menos 2. 8. Já vou até deixar aqui, tá? Eles estão multiplicando. Veja bem, eu tenho 10 fatorial em cima e 2 que multiplicam 8 fatorial embaixo. 10 fatorial em cima, eu também posso fazer o seguinte, ó. 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Ou seja, o 10 e o 9 já não são fatoriais, tá? Então eu tenho 2 fatorial vezes 8 fatorial. Simplesmente corto aqui. Então agora eu tenho 90, 2 fatorial é 2. Isso aqui dá 45. Então nós temos só no grupo dos homens 45 possibilidades diferentes. Agora vamos mexer aqui no grupo das mulheres. Vamos fazer um CM aqui, ó. Quantas mulheres são? Temos 12 funcionárias mulheres
e a gente terá que escolher 3 delas. Então vamos aplicar a mesma forma, mulher aqui, e vamos ver. N fatorial, qual que é o N da mulher? Esse aqui, ó. Desculpa, o N e o P. O N é o 12. Então 12 fatorial dividido pelo P fatorial, 3 fatorial, que está multiplicando, ó, N menos P, 12 menos 3, que é 9 fatorial. Da mesma forma, o 12 nós sabemos que é 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 fatorial. Por que a gente faz isso aqui? Para a gente deixar sempre o número comum para a gente cortar. Então 3 fatorial vezes 9 fatorial. Corta esse 9 com esse 9. Agora nós temos 3, 11, 12, 11 e 10. Então aqui, ó, 12 vezes 11, vamos reescrever aqui, ó. 12 vezes 11 é 131. Multiplicando por esse 10, 1.310, dividido por 6. Quanto que é 1.310 por 6? 2 vezes 6, 12 para 13, 1. Abaixo esse cara aqui. 1 vez 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5. Abaixo o 0 aqui. Isso aqui dá 6 vezes 8, 48 para 52. Resposta 218. Então, nós temos aproximadamente 218 formas diferentes de fazer os grupos das mulheres. Para a gente saber quais são as possibilidades finais, a gente multiplica 218 por 45. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 1, 5, 4, 9. 2 vezes 5, 10. Mais 4 vezes 8, 32. 4 vezes 1, 4. 7. 2 vezes 4, 8. Isso aqui dá 0, 11, 8, 9. Ou seja, nós temos aproximadamente 9.810 maneiras diferentes de fazer essa escolha. Resposta então correta, letra D, mais de 9.750 e menos de 10.000. Questão número 12. Uma pessoa perdeu 1/5 do dinheiro que possuía. Após isto, ganhou R$ 280 e ficou com 90% do que possuía inicialmente. Logo, o valor que essa pessoa possuía inicialmente é. Então vamos ver. Ele tinha uma quantia que a gente não conhece, é X. E aí ele perdeu 1/5 de X. Bom, então ele tinha essa quantia, perdeu 1/5 de X e aí ganhou R$ 280. Depois disso, ele ficou com 90% do que possuía. 90% do que ele possuía é 90 dividido por 100, que é igual a 0,9. Isso aqui quanto? De X. Então, repara bem. Ele tinha uma quantia, perdeu 1/5, somou com 280 e ficou com 90% de 100x aí. Como nós temos os 5 e o 100, vamos multiplicar todo mundo por 100 aqui, ó. Tá? Então, 100x menos 100 dividido por 5 dá 20. X mais 280 vezes 100 é 280 mais os dois zeros do 100 é igual 100 vezes 90 é 9.000 dividido por 100 volta a ser os 90. Então temos 90x aqui. Agora a gente passa todo mundo para o mesmo lado. Esse 90 passa para cá menos 90. Esse 2.800 passa para lá menos. Então vamos ver o seguinte, ó. 100 menos 20 dá 80. 80 menos 90 é menos 10. Então menos 10x é igual a menos 28.000. X é igual a 28.000 dividido por 10, que é igual a 2.800. Então essa era a quantia inicial que ele tinha. Então vamos ver qual que é a resposta correta. Letra B, maior que 2.700 e menor que 3.000. Questões de informática. Questão número 17. Qual guia do gerenciador de tarefas do Windows 10 Pro em português permite ao usuário aferir informações ao longo do tempo, como tempo de CPU, rede e outros recursos dos softwares do usuário atual? Essa guia que ele se refere é a guia chamada Históricos de Aplicativos. Nela você consegue ver há quanto tempo um software está rodando, qual é a utilização da sua rede e outros, tá? Resposta correta então é a letra E. Questão número 18.
Assinale a alternativa que contém uma forma válida de desativar aplicativos marcados para iniciar junto com o Windows 10 Pro em português. Então vamos ver. Letra A. Através do gerenciador de tarefas, guia inicializar, pode-se acionar a opção desabilitar. Correto. Nessa guia aqui, ó, inicializar, você vê todos os programas que inicializam junto com o Windows. Isso aqui deixa a máquina até um pouco lenta. Dependendo do caso, você tem que desabilitar alguns, tá? Diferentemente da B, que ele está em desativar aplicativos. Quando você desabilita, você fecha ele. É diferente. Aqui você retarda que ele ligue, tá? E C também, ó, opção finalizar tarefa. Se você seguir o que ele disse no C, você vai, por exemplo, fechar o programa que você selecionou. Letra D, através do gerenciamento do computador, opção serviços, a partir do qual pode-se ativar ou desativar serviços. Não é serviço também. E, via painel de controle, através do item gerenciador de programas e aplicativos, selecione a opção desativar. Como eu disse, desativar da mesma forma que a D está incorreta. Então, resposta correta aqui é a letra A. Questão número 19. O Microsoft Excel do Office 365 em português permite que o usuário defina alertas de erros quando ocorrer a inserção de dados inválidos. Qual recurso do Microsoft Excel tem esta funcionalidade? Esse recurso que ele chama é a validação de erros, tá? Não precisa nem ler muitas outras questões, mas é aqui que ele vai te informar quando tem entrada inválida. Questão número 20. Qual item do painel de controle do Windows 10 em português permite associar um tipo de arquivo ou protocolo a um programa específico? Quando a gente vai abrir um programa que ele não conhece, ele pergunta para a gente o quê? Qual que é o programa padrão? Quando a gente especifica aqui, toda vez que você for abrir um tipo de arquivo, ele vai chamar o seu programa padrão. Resposta correta então é a letra B. Encerramos mais uma resolução de uma prova de um concurso público. Para outras resoluções, consulte o nosso canal.